Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim? Beleza. Pessoal, então, começando o nosso estudo hoje, eu já expliquei, né, que estou aí dando uma mãozinha para a Karina, e a gente inicia hoje o livro Ser Consciente. Nós vimos, o livro anterior foram Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. O que eu percebi, né? Que Joana, quando ela entra no livro anterior que a gente fez o estudo, Momentos de Consciência, ela meio que faz alguns flashes, né? Ela fala desse ser consciente, dessa nossa consciência, enquanto seres físicos, psíquicos e espirituais. E a impressão, a princípio, que me deu foi que ela vai pegar vai se apropriar desses flashes, entre aspas, né? Porque não são flashes, é toda uma bagagem que Joana nos traz. E ela vai transformar toda essa bagagem em algo mais, com maior potência, vamos dizer assim, tá? Então, nesse livro, Ser Consciente, ela utiliza a psicologia transpessoal, que é considerada a quarta força, tá? É a quarta, deixa eu ver o nome aqui, que está logo abaixo aqui, é a quarta força, é isso mesmo, né? E Joana, então, vai falar para a gente dessa quarta força. Só que ela retoma ainda as primeiras forças, porque essas forças, elas estão no estudo da psicologia, né? Então, ela meio que faz uma abrangência, mas ela concentra esse estudo nessa força, nessa quarta força, que tem como suporte, ainda como Joana, né, o trabalho que ela faz, o estudo que ela faz, é de Carl Gustav Jung, né? Então, essa quarta força também é do Jung. Então, vamos lá. Vou só tirar daqui, porque está me atrapalhando aqui. Isso. Ela chama esse livro, ela classifica esse livro como um livro modesto. Ela fala que é um livro pequeno, porque ele realmente é um livro de poucas páginas, né? E ela deixa claro que ela não tem a presunção de citar regras nenhuma, né? Ela continua, né? Joana, eu diria que, mais uma vez, mais do mesmo, mas ela consegue nos mostrar o mais do mesmo sempre numa vertente um pouco diferente, numa visão mais aprofundada, uma visão mais abrangente. E ela deixa claro que ela não tem a intenção de criar de apresentar qualquer tipo de técnica, né? Seja ela uma técnica nova ou simplesmente milagres, né? Ela deixa isso muito claro ao longo dos dois textos, né? Os quais eu li e analisei, né? E ela fala que confia, né? Que ela acredita que esse estudo, que esse livro, ele vai ser útil para alguém, né? Que se encontra aflito, que continua fugindo de si mesmo, né? Que é como se fosse aquele momento de acordar que dá aquele estalo, né? Que de repente você fala, nunca tinha pensado, uma palavra é o suficiente para te acordar. E às vezes aquela palavra, ela te abre um mundo
tão grande de possibilidades, ela te abre um mundo de aflição que tanto que te corrói tanto, né? E que você às vezes fala assim, nossa, mas é como você passar a noite, né? Perder a noite por um problema tão insignificante e de manhã você pensa assim, nossa, mas eu perdi a noite por causa disso, né? Isso é muito comum, todos nós passamos por isso, né? Então, ela acredita, né? Que esse estudo, né? Que todo esse estudo da psicologia transpessoal, esse voltar para o ser consciente, ele compensará, ele nos compensará e atingiremos a plenitude, porque esse é o caminho, né? E ela começa falando mais uma vez do homem moderno, porque a psicologia transpessoal, ela surgiu na década de 70. Então, ela é como se fosse a última, né, dessa linhagem da psicologia. Eu realmente não sei se surgiram outras, né? Pode até ser que tenha surgido outras, mas o que eu pesquisei eu não consegui encontrar outras depois. Então, é a quarta força. É a força motriz, né? É a força que vai nos levar a entender, a nos observar como seres físicos, com aspectos psicológicos, né? Até mesmo neurológicos, e espiritual, tá? Então, ela fala que o homem moderno, ele continua vivendo as aflições. A gente vive nesse mundo de aflições, né? E ele usa todo tipo de escapismos, e nós vimos nos estudos anteriores de Joana, ela fala todo desses movimentos, desses mecanismos de escapismo, de você fugir de você mesmo, de você fugir dos seus problemas, mas chega um momento em que você não consegue mais fugir. Aí você vai dar de cara com você mesmo, né? Então, quando você foge, é preciso deixar claro que aquela angústia, que aquela insatisfação, ela não desaparece. Se você é igual criança brincando, putz, achou, né? Tampa os olhinhos, ela não vê, não está na frente dela, então não existe, né? Mas aí a gente percebe, né, que esses conflitos, eles continuam pulsantes, eles continuam vivos, né? E ao longo desse estudo, eu fiz um paralelo, né, uma analogia até, como professora, né, colocando Joana como se ela fosse uma professora. Vou colocar aí professora de português, né? E ela chega numa sala de ensino fundamental 2, que é o de 6º ano até o 9º ano, ou de 5ª série até a 8ª série, há um tempo, né? E ali ela vai explicar uma matéria. Vou dar um exemplo aqui, oração subordinada substantivo, né? Aí ela vai explicar. Aí vai ter aquele aluno que vai ficar ali atento, vai prestar atenção, vai ouvir, vai aprender, vai levar para casa o que ele aprendeu, vai fazer algumas atividades, vai adquirir conhecimento maior. Na aula seguinte, ele vai tirar as dúvidas, vai fazer perguntas, né? Mas também nessa sala de aula, e esse aluno, geralmente, vou falar para vocês, são poucos, não passa de 5. Dependendo de uma sala de 40 alunos, no máximo 5, presta atenção. Os outros estão, um está encostado lá, olhando para você, não tira o olho de você, mas a cabeça dele, ele está pensando lá na namorada, no outro mundo, ele está no mundo das nuvens, né? Ele está no escapismo total, se agarrando a alguma coisa. Tem aquele que fica até de costas para o professor, que está conversando com o colega de trás ou do lado. O professor, de repente, fala assim, ô fulano, você podia abaixar pelo menos o volume, porque você está atrapalhando o seu colega que está do outro lado e está prestando atenção na aula. Aí ele faz aquela cara, né? Ai, nossa, que saco. Então, e tá lá, né? Joana passando os ensinamentos, mostrando os caminhos, ensinando, direcionando, né? E o livre-arbítrio você aprende se você quiser, né? Aí, quando no dia seguinte,
esse aluno que estudou, que fez os exercícios, vai tirar, se tiver alguma dúvida, ele pergunta. Aí, no que um outro aluno lá, de repente, isso também costuma acontecer, não é muito comum, não, mas, de repente, ele resolve lá na casa dele, dá uma olhadinha naquela matéria lá, e fala assim, nossa, essa matéria aqui, ela é boa para redação. Eu vou perguntar amanhã. Aí ele, professor, né? Na aula seguinte, ele vai retomar a aula, a última aula, né? A próxima aula de português, de oração subordinado substantivo. Ele vai retomar tudo que ele ensinou e esse aluno, ele vai, professor, eu li uma frase no jornal, eu vi um negócio e vi que tinha alguma coisa a ver com o que você falou ontem, mas eu não sei direito o que é, não. O que é isso mesmo? E tem aquele que está lá, que não está nem ouvindo, né? Aí você pergunta para ele, assim, fulano, você está entendendo a matéria? Ele só faz assim, dedinho, né? Não fala nada. Tudo bem. Aí a gente entende. Você quer fazer alguma pergunta? Não. E ele calado. Aí, de repente, o professor vira e fala assim, olha, vai ter essa matéria, é prova, essa aula na quarta, terça ou quarta, é prova na segunda-feira. Aí todo mundo, nossa senhora, é uma prova, meu Deus do céu. Aí desorienta todo mundo fica meio perdido. Aí todo mundo pergunta e pergunta e pergunta. Por quê? Porque somente através das provas, daquilo que nos coloca de frente com o problema, com a situação, é que a gente, muitas vezes, a gente acorda para aquelas situações, né? É igual também aquela mãe, que o aluno, o filho está sempre estudando. Toda tarde o filho se tranca no quarto, vai estudar, e a mãe tá, meu filho está estudando. E a mãe nunca se preocupou em entrar lá para ver o que está acontecendo. Vai trabalhar, tem outras coisas, vai para o WhatsApp, e mais um monte de coisa e tal. Aí, de repente, o professor fala assim, ele chega e fala assim, e aí, meu filho, final do ano? Ah, mãe, peguei recuperação em 5 matérias. Oh, mas como assim você pegou recuperação em 5 matérias? Você estuda toda tarde? Como assim? Você não faz mais do que a sua obrigação de estudar. Aí a mãe vai lá na escola e tenta chegar no professor para dar uma chincha no professor, né? Que a culpa é do professor. Aí, algumas mães continuam com essa mesma ilusão, né? Porque não querem enfrentar os conflitos, não querem enfrentar os problemas, mas tem aquela mãe que muitas vezes fala assim, meu filho, o que aconteceu? Você pegou, você estuda toda, então você não está estudando. Eu vou começar, então, a te vigiar. Eu vou começar a participar com você e vou estudar com você. Né? Essa mãe, né, que simplesmente não observa as dificuldades do filho e culpa o outro e aponta o dedo para o outro, mas o filho dela tá tudo bem, beleza, né? Então, assim, aquela insatisfação, o problema, ele vai continuar lá, vivo, né? E o filho é a oportunidade, uma leitura é a oportunidade que aquele ser tem, o convívio, de se melhorar enquanto pessoa, em se melhorar de forma consciente em torno da vida real. E aquela mãe que utiliza esse momento, olha, então eu vou ter que ajudar o meu filho porque está com dificuldade. Às vezes o filho tem uma dificuldade, né? Ele tem uma deficiência, ele tem uma dificuldade de aprendizagem. E a mãe sempre fala, meu filho é muito inteligente. Ah, meu filho é o mais isso, meu filho é isso. Né? Então, ela cai na real. Quando ela cai na real, aí entra no processo que Joana fala, né? Aí entra no processo de conflitos psicológicos. Esses conflitos, né, existentes dentro de casa, existentes dentro de nós, né, vai nos passar o que a gente chama de insegurança em várias faces. Insegurança multifacetada. São várias faces dessa insegurança. E os comportamentos são, assim, não dá nem para dar nomes a esses comportamentos, né? São inomináveis, como diz Joana. Então, quando essa mãe, ela percebe que o filho precisa de ajuda, que ele é uma oportunidade, inclusive, para ela se autoavaliar, se autoanalisar, ela cai num processo de lucidez.
Então, quando você entra no processo de lucidez, né, o ser consciente, ele se coloca disposto a encontrar-se e ele vai tirando as máscaras, né? Ele vai limpando, ele vai tirando aquela lama, ele vai pisando na água mais limpa, a água ainda muito barrenta, mas vai clareando e ele vai se limpando, né? E ele chega, então, essa mãe, né? Ela começa, então, junto com o filho, ela começa a perceber que não adianta julgar, não adianta justificar, não adianta apontar dedos, acusar, nem fazer alarde, brigar, sapatear, gritar, não vai resolver nada. Aí, a partir disso, ela descobre o filho, ela passa a conhecer-se e conhecer o filho. Então, ela passa a conhecer aquele momento, aquela doutrina, o que a vida real mostra para ela, né? Ela se permite, né, perceber o seu erro, entre aspas, as suas dificuldades, entre aspas, os seus problemas, os seus conflitos. Aí vem Joana, e ela fala que o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária. O autoconhecimento é prioridade para sermos conscientes, seres conscientes, né? Na programática existencial da criatura. Então, nós temos um programa, mas eu preciso me conhecer para eu ter, ou pelo menos tentar ter acesso e entender essa programação. Aí, Joana, ela chega, ela entra com 5 estruturas, né? Vou colocar aí verbetes, palavras. Autoamor, autoestima, oração, relaxação ou relaxamento e meditação. Eu achei, ela colocou isso aí e a partir do momento, esse paralelo que eu fiz, né, em relação a Joana sendo a professora ali de ensino fundamental, nós estamos lá no 5º ano, se a gente não estiver no 4º ainda, né? Lá no ensino infantil. Então, a partir do momento que a gente começa, que a gente se permite se reconhecer, que a gente começa a, por exemplo, não dá mais para eu me enganar, né? E é aquela velha história, toda mãe e todo pai conhece o filho que tem. Isso não dá para negar, né? A partir do momento que você se encontra, né? Que você ensina, que você aprende, que você se encontra, você entra num processo de autoamor. Se você entra num processo de autoamor, você vai começar a perceber que você tem capacidades que você não se permitia ver. Aí você começa o processo de autoestima. Você começa a se valorizar, você começa a se gostar, você começa a perceber quanta coisa você não permitia, né, surgir ou exteriorizar, né? E você, então, começa num processo de fraternidade. Você começa a abrir os seus olhos, a ter uma consciência maior, não só em torno de você, mas em torno da sua família. E a sua família aí somos nós, seres humanos, os nossos irmãos necessitados, né? A fraternidade. O que é fraterno? Fraterno é irmão, é irmandade. A partir do momento que você aprende a se encontrar, que você começa a se perceber e percebe o outro com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, e que você quer ajudar, que você tem potencial para fazer mais, aí você começa a questionar a sua própria existência. Quando você começa a questionar e a observar a vida real, você entra num processo de oração.
A oração é entender a nossa existência. É entender que estamos aqui pela psicologia transpessoal, que estamos aqui ligadas ou ligados a um bem maior, a um amor supremo, a um ser que nos acolhe, a um ser que nos abraça. E a gente entra num processo, então, de relaxamento. A gente relaxa, a gente se acalma. Outro dia eu achei tão interessante, no grupo da Meng, do qual eu faço parte, a Alcione colocou lá assim, para você perceber que você está tenso, você relaxa o ombro, à medida que foi falando. Aí, à medida que eu fui lendo, eu fui agindo. Então, relaxa o ombro, tira a língua do céu da boca, está pregada lá no céu da boca. É tensão. Aí eu fui relaxando, né? Você sente a sua testa ficar sem rugas, sem tensão. Mas, gente, como a gente vive tensionado. Como a nossa língua fica no céu da boca quase que um dia inteiro e a gente acha que está tudo bem, que está tudo normal. Como eu sinto uma dor no ombro, gente, mas eu não peguei nada. Está tudo doendo, está tudo duro, está até nódulo. Não peguei nada, o que é isso? Tensão. Então, quando você se ama, quando você percebe o seu valor, quando você agradece pela vida que você tem, pela existência, e você começa a entender a vida real, você se permite, porque o mal, como Joana nos disse, o mal, ele é a zona de conforto. Porque se eu vou fazer o bem me pede para quê? Para movimentar. Olha lá, relaxamento é o movimento tanto corporal, psíquico, mental. A oração me conecta comigo mesmo e com o alto. Qual é a nossa meta? Nossa meta é o alvo, nosso alvo é o alto, é a luz. Né? Então, a gente começa a crescer literalmente, de dentro para fora. As nossas ações vão falar por nós. Os nossos pensamentos serão expressos através das nossas palavras, das nossas ações. Vamos errar? Puxa, inúmeras vezes. Vamos falhar? Inúmeras vezes. Mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Perceba que é um aprendizado, é um eterno aprendizado. Não somos eternos, nosso corpo, como diz o César, essa carcaça aqui, ela acaba. O que é eterno é o que está aqui, né? A minha essência. E como eu disse, a nossa cabeça é o nosso universo. Está tudo aqui. E é as ligações com as nossas células nervosas e assim vai. Aí Joana entra, a partir dessas colocações, Joana coloca, ela fala da contribuição da parapsicologia. Né? O que é a parapsicologia? É uma ciência que estuda, né, de natureza psíquica com aspectos sobrenaturais, mas que estão conectados com a nossa vivência aqui e agora. Com a nossa vivência do ontem, porque nós somos essa soma de informações que trazemos ao longo da nossa vida espiritual. Ela fala também de uma estrutura psicobiofísica. Psico, mente, bio, vida, física, energia, essência, corpo. Eu posso analisar dessa forma. Então, são essas interrelações da mente com o corpo, com a transcendência, com a experiência divina, com o que há de divino no universo e em mim. Eu tenho essa centelha divina, né?
E ela usa também, eu não conhecia essa expressão, psicotrônica. Dá uma impressão, quando eu olhei, a primeira impressão que me veio foi o psíquico, né? A mente, com algo eletrônico, conectado ao eletrônico. E o que é o eletrônico? São as energias. A nossa internet, ela vem por meio de eletromagnéticos, de energia pura. Então, é isso aí, né? É a ciência que associa os fenômenos psiconeurológicos do homem e dos outros seres vivos, de um lado, e os fenômenos de energia do outro. Eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Eu trabalhei na PAI durante muitos anos mesmo, quase 20 anos. E a gente tinha um neurologista lá. Outro dia eu até esqueci o nome dele, mas eu me lembrei hoje. Ele se chama, não sei se ele ainda está vivo, Marcos Antônio Brizeno, ele é de Bom Despacho. E eu tinha, há muito tempo que eu não tenho, eu tinha aquela coisa de adormecer e não conseguir mexer. Eu sentia uma dormência total que chegava, né? Eu até já comentei isso. Eu senti aquela dormência braba. Falei, gente do céu, até já falei isso, mas eu vou falar rapidinho. E eu cheguei para esse médico, né? Eu falei, gente, mas eu não perdi a consciência. Eu sabia, eu sentia, eu via tudo que estava acontecendo comigo, mas eu não conseguia abrir os olhos. Aí eu falei assim, Brizena, e eu que fazia o controle das consultas dele e tal. Falei, Brizena, antes de chamar o primeiro paciente, eu queria falar o que aconteceu comigo. Expliquei. Ele virou para mim e falou assim, eu falei, isso é neurológico? Eu estou com algum problema neurológico? Você me aconselha a fazer o quê? Ele falou assim, Jaqueline, isso é espiritual. Né? E eu fiquei tão assim, eu falei, nossa, eu não sabia se eu estava feliz ou se não. Porque eu falei, e agora? E o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, isso, se você fosse neurológico, você teria desmaiado, você teria perdido a consciência, você não perdeu a sua consciência. Isso é espiritual. Aí eu falei para ele assim, você é espírita? Ele falou, sou. Eu falei, que bacana e que sorte a nossa. Né? Então, nós temos aí também, né, o ser consciente, a nossa consciência, né? E a psicologia transpessoal, ela amplia os horizontes do homem. Ela proporciona o nosso encontro com outras dimensões. Dimensões da vida, né? Possibilidades extrafísicas. Eu acho que aqui a gente pode até citar como exemplo esse momento do sono, né? Quando você sonha e no sonho, você viaja, você sai. Seu espírito viaja por aí, né? E você, muitas vezes, nesse sono, nesse sonho, ele te passa algumas mensagens. Você, muitas vezes, você não entende, mas que sonho louco que eu tive. Eu tenho muitos sonhos loucos, né? Sonhos loucos no sentido de, eu sempre penso, eu sonhei isso. O que você está querendo me dizer? Que mensagem é essa? Né? Então, você sai do seu físico. Então, o seu espírito, ele viaja. E ali, ele viajando, você tem a possibilidade, muitas vezes, de, dentro da sua inconsciência, né, você perceber o que tá de profundo no seu ser. Né? O que está adormecido nos alicerces da sua consciência. E assim a gente continua, né? Então, aí Joana vem e fala que dentro de todas essas disciplinas psicológicas que a gente viu, da psicologia, ela entra com um papel importantíssimo do espiritismo. Né? O espiritismo, ele tira o véu, ele me permite, como muitas vezes a gente fala aqui, ser espírita não é para quem quer, é para quem dá conta. Né? É para quem se permite perceber uma criatura, as várias criaturas, os vários espíritos que você leva no seu único espírito, as várias formas.
né? As várias estruturas que você viveu, vivenciou no seu pretérito, no seu passado, né? E esse conhecimento, né? Tirar esse véu nos dá a oportunidade de conciliar a nossa consciência, de tornarmos mais conscientes e nos encontrarmos conosco mesmo, né? De perceber que eu sou vários em um único espírito. Eu tenho várias experiências, né? Eu tenho autodescoberta, eu me descubro, né? A respeito da vida, que ela vai além dos limites que a gente tem físicos, materiais. Tudo nos acontece porque tem que acontecer. Nós sabemos que não há acaso. Tudo tem uma lição, tudo tem um objetivo. E Allan Kardec, né? Esse aqui, eu até já guardei a questão, que é a 919, que é a do Santo Agostinho, né? Do Agostinho Espírito, quando ele fala: à noite, passe em vista o seu dia, em revista o seu dia. Veja o que você conseguiu. Olhe para você. O que você pode melhorar? O que você fez que você não devia ter feito e que você vai trabalhar com você para melhorar? E Allan Kardec pergunta, então, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade, que é o Agostinho, né? Santo Agostinho, né, para ficar mais direcionado, vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E não é brincadeira, não, né? Conhecer a nós mesmos é um grande desafio. São conflitos e mais conflitos que a gente vai enfrentar, mas que eu me permito, né? Eu tenho que me permitir a vivenciar isso, a ser melhor. Porque, eu já falei uma vez, essa é a melhor oportunidade. É esse momento, é essa encarnação que eu tenho que ser melhor. E comentando a resposta de Agostinho, Espírito, ele explicitou: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que, em si, só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-nos. Aí ele entra, avaliar as suas ações do dia. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Né? Será que eu gostaria que o outro fizesse comigo o que eu fiz? Será que eu iria entender como eu acho e eu quero que o outro entenda? Será que ele tem essa consciência? Será que eu tenho essa consciência? Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. E Joana termina essa introdução, o ser consciente, ela faz um apanhado, que eu achei por bem colocar tudo aqui. E esse ser consciente, à medida que eu fui lendo, eu vi uma análise de Jesus Cristo. O ser consciente é austero. Ele é firme, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. Eu não vou aceitar tudo, né? Eu entendo,
mas a gente tem que se melhorar. E a gente tem que perceber. Muitas vezes o outro nos ensina como ele agiu. Eu não gostaria de que fizesse isso comigo. Isso é uma aprendizagem, e uma grande aprendizagem. É bondoso, todavia, sem anuência com o erro. Né? Ele é bondoso, mas eu não vou aceitar tudo. Né? Errou, eu tenho que fazer alguma coisa. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. Isso é gratidão. Né? Foi quem participou aí de sábado, eu falei sobre a gratidão. E é exatamente isso aí. Segue adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, liberta a consciência do ser. E ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica. Então, a terra que nos é prometida é a nossa consciência, é o nosso alvo, é a nossa meta, que é a luz divina. Agora vamos para o seguinte. Só um minutinho, gente. Aí, Joana, como a base desse livro é a psicologia transpessoal, ela é a quarta força. Então, Joana começa aqui, né? Ela vai falar que a partir de, ou apesar de Freud, né, começa a surgir uma nova visão em torno da psicologia, em torno de como agir, e essa visão ela vai se ajustando conforme as nossas necessidades. Ela vai se tornando cada vez mais necessária. E ela vai ampliando, ela sai, porque aí vem a primeira força, que é a força de Freud, que é a teoria freudiana, que é a da libido, né? É a psicanálise. Né? Ela não desvaloriza nenhuma dessas forças. Mas aí ela parte, né? A psicanálise, que é a primeira força. A segunda, que é a psicologia comportamental, né, de Watson. A terceira força é de Carl Rogers, que são os fatores internos que, em reação ao chamado behaviorista, que é o behaviorismo, é aquilo que você traz dentro de você que se manifesta no seu físico. E a quarta psicologia, que é a transpessoal. Né? Eu me lembro, no início, quando a gente começou a estudar a Joana, né, a Karina, ela falou muito dessa psicologia transpessoal. E eu me lembro que ela falou que foi através de Assagioli, né, que ela foi mais desenvolvida. Se não me engano, é a Assagioli mesmo. Né? E essa abordagem transpessoal, ela começa em 1970, na década de 70. Né? O Freud começa lá no finalzinho do século XIX, iniciozinho do século XX. A psicologia comportamental, que é como se fosse o homem-máquina, né? Exatamente no período da Segunda Guerra, no período da... Como é que fala? Ai, gente, fugiu agora a palavra. Das máquinas, né? De novos descobrimentos materiais. E depois vem a humanista, que é em torno de 1950, por aí, mais ou menos isso. E depois vem a quarta psicologia, que vem na década de 70. Né? Ela é entendida como uma visão mais integrativa. Ela integra, né? Ela tira o que há de melhor em cada uma dessas forças. E qual que é a chave da psicologia transpessoal? A chave da psicologia transpessoal é o nosso psíquico ligado à nossa transcendência.
que está ligado ao nosso espírito, a nossa ligação com o extrafísico, com o metafísico, né? E nós temos aí, mais à frente um pouquinho, Joana vai falar, inclusive, da física quântica, que explica hoje muito disso, né? Então, essa tentativa de ampliar, né, o conteúdo, ele vai pegar experiências vividas, experiências de vários estudiosos, e ela cita, Joana cita, Heine ou Heine, não sei, Wilber, Grof, Kubler-Ross, Moody Jr., Maslow, Walsh, Vaughan e Assagioli, e Capra. E ela chama, então, de corajosos todos aqueles que começaram a afirmar, apesar de todo o ceticismo e arrogância daqueles que estão ali batendo, que estavam batendo ali, que é o físico, que o problema psicológico, ele vem de sequelas de enfermidades, ele vem de traumatismos físicos, traumatismos psicológicos. Nega completamente o enfrentamento, né, a existência do ser espiritual que há em nós, da existência de vidas passadas, né? E eles estruturam como padrões pré-estabelecidos. E nós temos, então, a Joana, ela vai falar aqui que várias experiências foram feitas, né? Várias situações foram abordadas, foram acrescentadas a toda essa bagagem que os corajosos que enfrentaram esses materialistas, né? Que perceberam que nós somos muito mais do que isso que a gente vê, do que um trauma acontecido nessa infância dessa vida. Eu tenho traumas de vidas passadas, eu tenho bloqueios de vidas passadas. Por quê? Ela usa uma expressão que eu achei assim, interessantíssima, ela chama de autist savant, que é o sábio idiota. O que é o sábio idiota? São aquelas, por exemplo, aquelas crianças, né, que elas não falam, não andam, elas parece que elas não estão ouvindo nada, e sem mais nem menos, essa criança sai andando, sai falando, começa a ler livros que a família fica boquiaberta, e ele começa a deduzir, começa a analisar, começa a falar de experiências que a própria família fala assim, ele não viveu isso aqui. Ele não passou por isso aqui conosco. Aí, esses exemplos, né, que Joana chama de sábio idiota, porque são essas pessoas que muitas vezes eu enfrentei isso dentro de APAE, né, crianças que foram mandadas para as APAEs, para os manicômios, porque eram loucos, eram chamados de loucos, né? Muitos eram matemáticos, artistas, músicos, né? Eram artistas plásticos, linguistas. Eles tinham um conhecimento tão grande, eles traziam neles conhecimento tão grande, que eles precisavam de um tempo, para poder... A impressão que eu tenho é isso, tá? Parece que eles precisavam de um tempo para poder se organizar, para poder passar. Por quê? Quem está do outro lado talvez não tinha a menor condição de entendê-los. É como se eles analisassem tudo ao redor e aquele autismo, né? O mundo deles, o autista tem um mundo dele, né? E, de repente, ele começa a perceber, ele dá notícia do mundo dele, dos outros e de vidas passadas. Como explicar a cultura e pensamentos orientais? Aquela vai lá atrás, Buda, né? Ela vai em Vivekananda, ela vai em Ramari Krishna. É impressionante como esse pessoal, eles já tinham conhecimentos
dessa ancestralidade, da nossa ancestralidade espiritual, eles já sabiam disso. Eles já tinham conhecimento disso. Eles já participavam disso, né? Buda não deixou nada escrito, como Jesus também deixou nada escrito, escreveram por ele, né? A Karina já falou várias vezes, né? Eu esqueci o nome do cara lá que acompanhava Buda, ele tinha até uma certa dificuldade, mas ele anotava tudo que Buda falava, tudo. E aí criaram esse livro. E outros, né, dos taoístas, dos tibetanos, dos físicos nucleares. Então, tudo isso passa pela, como que a gente pode chamar? Pela visão espiritual, pelo flash de luz da eternidade, daquilo que se mantém, daquilo que nos conecta ao alto, daquilo que nos permite fazer tipo uma revisão, né, como eu me vejo hoje e o que Jesus falou, né? Jesus veio e falou, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e a ti e ao outro como a si mesmo. Tudo dele em torno disso, a palavra amor. A física quântica, né? A relatividade do tempo e do espaço. Hoje eu vi um vídeo, inclusive eu postei lá no grupo, o menino falando para a mãe. Mãe, você sabia que a lei da gravidade, se ela fosse 1% maior, o universo se desintegraria? Nós todos morreríamos? E se ela fosse 1% menor, a gente nem existiria. Então ele fala, ela é exatamente como é. Ela tem a medida que tem que ter, que tem que ser. Então, como explicar isso? Como negar um Criador? Uma mente inteligente, uma inteligência maior, uma consciência maior. Então, nós estamos aqui, a todo momento, tentando nos conectar a essa inteligência maior, a entendê-la, a trazê-la para dentro da gente, para perto da gente. E a gente insiste em querer fórmulas, modelos, né? É tudo tão simples, é tudo tão humilde. Eu vou usar a palavra humilde. É tudo tão simples, tão humilde, né? É tudo tão inteligente. A nossa inteligência, ela é simples. É amor. É a nossa conexão com nossos chakras aí, olha. É a conexão com o que está externo. A gente está tão preocupado com o que eu estou sentindo, que se o outro me ama, se eu amo o outro, se eu continuo casada, se eu separo, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Enquanto o que a gente pode, a gente tem que romper, quando ela fala, eu acho interessante. Essas crianças, né, esse sábio idiota, ou essas pessoas, né, elas romperam o véu do silêncio. Então, aquilo que estava calado, né? E eles se comunicam, a gente se comunicar com tamanha lucidez. E todas essas formas, as aparências, tanto da psicologia como dos nossos orientais, elas se fundem, né? Cada um fala de um jeito, mas se você for analisar, no fim das coisas, no final de nossas análises, elas se harmonizam. Elas se unem em duas culturas, a do passado e a do presente. Elas se unem na nossa consciência. E a gente consegue, com isso, uma significação perfeita, uma síntese perfeita.
a telepatia, a clarevidência, os fenômenos retro e procognitivos, as ectoplasmias, os deslocamentos de objetos sem contato e outros facultaram mais acurados exames do indivíduo que a análise transpessoal pode abordar com segurança ou neles apoiar-se a fim de solucionar os enigmas predominantes em pacientes marginalizados pelas outras correntes da psicologia ou facilmente rotulados de psicopatas. Simplesmente falando que eram classificados como loucos, psicopatas, doidos, né? E, gente, esse pessoal, eles têm uma inteligência que é uma coisa absurda. Eles têm uma percepção, né? Esse sábio idiota, ou esse idiota sábio, né? Sábio idiota, vamos colocar assim, fica melhor, né? Então, nós temos aí, por exemplo, nós temos, né? Nós sabemos, existem relatos, né? De você chegar ao nirvana, de as pessoas flutuarem realmente, saírem do chão e flutuarem, ficarem no espaço. Isso não é loucura, né? Isso são fatos. As pessoas viram, né? Mais uma vez, olhos de ver, ouvidos de ouvir. É aprofundar nessa estrutura dualística, dual. Somos espírito e matéria. Mas a gente, olha a Joana quando ela fala, a gente só vai atingir a plenitude se a gente entender a base do espiritismo, que é espírito, perispírito e matéria. A gente pode resolver esses questionamentos, né? Aquilo que a gente traz, as marcas que a gente traz em nós, que estão lá no perispírito. Então, a gente consegue alargar a nossa visão, a gente consegue alargar as possibilidades, as várias possibilidades de desenvolvimento, porque nós trazemos dentro de nós um Deus interno. Eu posso me manifestar esse Deus interno através do nirvana, ou através de atingir o céu, depende da religião, ou melhor, depende da sua convicção. Depende daquilo que você acredita. E daquilo que você almeja alcançar. Aquilo que você quer alcançar. Essa gigantesca tarefa cabe à moderna psicologia transpessoal, ou quarta força, que inicia um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível, fadado à felicidade. Nós estamos aqui para sermos felizes e nós estamos caminhando para essa felicidade, para essa luz. A psicologia transpessoal, isso aqui está lá na primeira parte, na introdução. A psicologia transpessoal torna possível o autoconhecimento, que aciona o desenvolvimento de todas as potencialidades e competências do ser humano. E nos possibilita a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade equilibrada e com a paz que todos almejamos viver. Quem é que não quer viver em paz? Né? Quem é que não quer ser feliz? Por que eu complico tanto? Promover o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autorrealização e transformação do ser humano. Uma teoria transdisciplinar, convivências transpessoais que ultrapassam a pessoa, o físico, que entende a espiritualidade como parte inerente ao ser humano. Nós somos espíritos encarnados, nós não somos carne com espírito. Nós somos espíritos encarnados. Compreende o ser humano como biopsico, sociocultural,
Eu vivo em sociedade, mas eu trago, além da cultura que eu tenho hoje, eu trago conhecimento de culturas passadas. Eu sou a vida com a minha mente, com a minha consciência. E eu trago em mim a essência divina, que é o meu espírito, que é a minha parte espiritual. Privilegiando sua saúde integral. Mais uma vez, Joana vem falar da saúde integral. Colocando uma ponte na direção da doutrina espírita, ela coloca a responsabilidade. É importante que a gente perceba a doutrina espírita como portadora de uma visão profunda e integral do ser. É preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Ok? Então, eu termino aqui o estudo de hoje. Passei um pouquinho, mas não tinha como.